today? Hope everybody's fine. Gente, então, eu vou gravar essa aula aqui para vocês. A única aluna que tinha aparecido foi Gabi, mas eu conversei com ela para não gerar uma exposição, para não ficar uma aula só para uma aluna e tal. É, Márcia também tinha comentado que iria aparecer, mas não pôde. E eu sei que esse horário é ruim para a grande maioria de vocês. Infelizmente foi o único horário que apareceu essa semana e eu não queria esperar para a próxima semana para deixar gravado, né, esse vídeo para dar essa aula para vocês. Então, vai ser uma alternativa boa para a gente já adiantar esse conteúdo. Eu acabei escolhendo algumas páginas que não vão precisar de tanta interação, então acho que vai ser tranquilo para vocês assistirem isso aí depois e tentarem fazer atividade. Ou dar uma olhada nessas páginas antes, né? Tentar fazer por conta própria, dar uma olhada por conta própria e usar o vídeo mais para tirar as dúvidas, né? Então, de antemão, gente, a gente vai ver aqui da página 48, 49, 50, 51, página 52, 53, 54 e 55. Parecem muitas páginas, né? Mas na verdade não tem tanto conteúdo assim. Eu vou mais ajudar vocês a entender melhor os textos e comentar alguma coisa sobre a estrutura e vocabulário, mas o principal mesmo é dar continuidade ao assunto que a gente está vendo, que são countable e uncountable nouns. Na última aula de segunda-feira, a gente já fez uma atividade, falei sobre esse conceito de countable e uncountable nouns, a gente viu um monte de vocabulário sobre comida, inclusive esse material já está no Drive, já está disponível lá, vocês podem usar para revisar. Aquele PDF que eu deixei lá no grupo, com vários itens, né, de food, né, para breakfast, lunch, snacks, desserts, vocês podem revisar e refazer aquele PDF. O que a gente vai ver agora, here on page 48, are quantifiers. How many, how much and how many. Já de antemão, para facilitar bem a vida de vocês, vocês podem já anotar aí os significados de cada um em português, que já ajuda muito na forma como usar. How much significa quanto e how many, quantos. Isso já facilita muito, porque você pensa que a palavra depois de how much vai ser, entre aspas, sempre singular, e a palavra depois de how many, aí com certeza sempre plural. Por que eu fiz assim quando eu falei how much? Porque na verdade a palavra depois de how much parece ser singular, mas vai vir um substantivo que é uncountable. Essa definição de countable e uncountable nós já vimos, né? Mas vamos dar uma olhada como é que está escrito aqui na explicação do livro de vocês. Ó. How many? Used with countable nouns, which are things that we can count individually, like apples, people, books, etc. These nouns have plural forms. Que eu adiciono aqui ao que foi dito, né? São substantivos que podem ser contados individualmente. Ó, apple is countable, books is countable, people is the plural of person, é o plural de person, esse é um plural irregular. Então, ó, person é pessoa, né? O plural de person é people. Então, veja que esse plural não tem S. Alguns não são tão óbvios, né? Como apple, apples, book, books. Então, mas todas essas palavras no plural vão ser usadas com how many, né? Aí eu sugiro que vocês que estiverem assistindo o vídeo vão repetindo as frases junto comigo para já ir fixando legal a estrutura. How many apples do you want? How many people are in the room? How many books did you read this month? Então, quantas maçãs você quer? Esse é o primeiro exemplo aqui, que é o verbo querer. Quantas pessoas existem na sala, tem na sala? How many books did you read this month? Quantos livros você leu este mês? Então perceba aqui que depois de how many, todas as três palavras, ó, apples, people e books, estão no plural. Lembrando que people é um plural irregular, é o plural de person e não tem S, né?
Já how much significa quanto, e a gente vai usar com uncountable nouns. How much, used with uncountable nouns, which are things we cannot count individually, like water, money, information. These nouns usually do not have a plural form. Então, ó, veja o que está dizendo. Coisas que nós não podemos contar individualmente. Então, reforçando o que eu tinha explicado na aula, na verdade, tudo no universo é contável. O que não são contáveis são algumas palavras. Então, desde que você use a palavra correta, você pode contar o que você quiser, né? Inclusive o water. Eu não posso contar water com a palavra water, mas se eu adicionar alguma palavra antes de water, eu posso contar. Por exemplo, o que eu tenho aqui é um glass. This is a glass of water. One glass of water. Se eu quiser continuar contando, two glasses of water, three glasses of water, etc. Mas aí vejo que aqui apareceu outras palavras abstratas, ó, money and information. Então, money tem um paralelo com o português, e eu comentei isso na última aula. A gente não conta com a palavra dinheiro. Não posso contar um dinheiro, dois dinheiros, três dinheiros. Eu posso contar R$ 1, R$ 2, R$ 3. Né? Com a palavra real, eu posso contar. Com o nome da moeda, eu posso contar. A mesma coisa vai acontecer em inglês. Eu vou poder contar $1, $2, $3, mas eu não vou poder contar one money, two monies, three monies. Né? E aí e money vai ficar sempre no singular. Então, essa palavra aqui é uncountable. Singular entre aspas, porque na verdade não tem nem singular nem plural. Porque você não pode falar one money, né? Então não tem singular. Você não pode colocar nenhum número antes dessas palavras aqui, ó, water, money, information, ou outras, como eu tinha explicado na aula, grãos, líquidos, cremes, coisas que lembrem disso que eu falei são sempre uncountable. Mas aí vão entrar algumas coisas abstratas. Por exemplo, money e information. Essa aqui é a diferença do português, porque a palavra informação em português dá para contar tranquilamente. Eu preciso de uma informação, eu preciso de duas informações. Mas em inglês ela é classificada como uncountable. Então você não vai poder falar one information nem two informations. Você vai falar outra coisa que eu vou mostrar um pouquinho depois, lá na frente, tá? Let's take a look at the examples. How much water is left in the bottle? How much money do you need? How much information did you gather? Então, o que eu estou perguntando? Quanto de água, ou quanta água restou na garrafa? Quanto dinheiro você precisa? Quantas informações você pegou? Já falaria assim em português, mas em inglês, ó, how much information. Não uso how many, tem que usar how much information, mantendo do mesmo jeito, não adicione s para plural, ok? Check for further explanation for specific quantifiers like a, an, a few, a little, a piece of, a bottle of. Essas palavras que vocês estão vendo aqui são algumas das palavras que a gente vai poder combinar com uncountable nouns, para a gente poder contar eles de outra forma, né? Vamos dar uma olhada agora aqui na page 49. Então, aqui algumas palavras que a gente vai usar e já vimos algumas nas aulas, né? Para quem ainda estava nessa dúvida, a e n, que estão aqui na primeira coluna, né? Eles são a mesma coisa que o número one, tá? Então, onde tiver a ou n, é o one. Então, você só pode utilizar no singular, ó, I ate an apple. Eu comi uma maçã. A few, a gente pode traduzir como alguns ou alguns poucos, né? E essa palavra aqui pede, ó, plural countable nouns. Ela pede substantivos contáveis e no plural, como aqui, a few friends, a few dollars. There are a few cookies left. Tem alguns biscoitos, restaram alguns biscoitos, né? Uma coisa importante sobre a few. Dá pra gente traduzir a few como poucos, ou dá pra gente traduzir também como alguns. Vou explicar melhor.
A gente viu aqui, olha a palavra embaixo dela, some. Já tinha mostrado para vocês que some a gente traduz como alguns. Exemplo, some pencils, some cars. Né? There are some pencils on the desk. Há alguns lápis sobre a mesa, né? Só que a few, ele também dá para traduzir como alguns. É mais ou menos assim, são poucos, mas a perspectiva desse poucos é que é uma quantidade boa, suficiente, você está feliz com essa quantidade. Então, às vezes, dá para traduzir a few como alguns, tá? Dá para quase ser um sinônimo de some. Vamos ver melhor isso mais na frente também. A gente viu que some é usado para as frases afirmativas, lembrem disso. Né? N a gente vai usar para questions and negatives. Look, used in questions and negatives. Are there any oranges left? There aren't any cars available. O que eu estou falando aqui nessas frases? Sobrou alguma laranja? E aqui embaixo, não há nenhum carro disponível. Veja que N, ele, quando a gente traduz para o português, ele pode virar, pode ser algum, ou seja, com o mesmo significado de some, nas perguntas, e nas negativas, naturalmente, eu vou para nenhum. There aren't any cars available. Não tem nenhum carro disponível. E eu uso essas duas palavras, tanto some quanto N, para substantivos no plural. Veja que ele está aqui, em countable nouns, substantivos contáveis, e no plural. Eles aparecem também para uncountable nouns, né, na outra categoria. A gente vai chegar lá também. Mas a gente já trabalhou isso na nossa última aula. Dá para usar some para countable e uncountable nouns. As duas categorias de substantivos que nós estamos estudando. Só ter o cuidado de quando for countable, que seja plural, como vocês estão vendo aqui. Some pencils, some cars. Mas aí eu posso também falar some butter, some sugar, some water. E nem sempre é obrigatório que eu traduza esse some para alguns. Se você está traduzindo mentalmente a frase e percebeu que o some, traduzido como alguns, vai soar estranho em português, deixa de fora ele na sua tradução. Aqui em inglês ele é comum, mas em português a gente não fala assim, por exemplo, eu preciso de alguma manteiga. Não, você fala só eu preciso de manteiga. Mas é normal em inglês falar I need some butter. Tem exceções para o que eu expliquei agora, para some e any? Sim, eu falei aqui some a gente vai usar em affirmative sentences e any in questions and negatives. Qual é a exceção? A gente vai usar some para questions também, quando eu estiver oferecendo algo ou pedindo algo. Deixa eu colocar alguns exemplos aqui. Deixa eu abrir aqui uma janela a mais, que eu posso digitar mais algumas frases para ilustrar melhor o que eu estou falando. A gente viu na última aula. Se eu estiver oferecendo algo ou pedindo algo, né, essa pergunta, oferecendo ou pedindo, vai ser com some, não vai ser com N, como vocês estão vendo aqui embaixo. Para as outras perguntas, sim. Vou dar um exemplo aqui de pedir algo com some. Deixa eu só abrir aqui o outro que eu vou digitar. Então, posso fazer um pedido assim, ó. Can I have some water, please? Não tem problema nenhum eu usar some, porque eu estou pedindo. Né? Can you buy some sugar, please? Então, estou fazendo outro pedido. Né? Você pode comprar açúcar, por favor? E posso oferecer. Would you like some coffee? Você gostaria de café? Então, ofereci ou pedi, eu posso usar some. Perceberam que não traduzi esse some aqui como algum. Vai ficar muito estranho traduzir, né? Você gostaria de algum café? Não, você gostaria de café. Já está suficiente. Ok, continuando aqui, gente. Quantifiers for uncountable nouns.
essas palavras aqui eu posso usar antes do uncountable não, porque eu posso dar uma ideia se eu preciso de muito, de pouco, daquele uncountable não. Ó. Let's take a look. A little. Used with uncountable nouns to indicate a small amount. Dá para traduzir como um pouco. Ó. I need a little sugar for the recipe. Eu preciso de um pouco de açúcar para a receita. Então veja que eu usei a little com sugar, que é uncountable. A piece of. Esse aqui vai ser bem importante. Ó. Piece a gente pode traduzir como pedaço. Mas não é só pedaço. Essa expressão é bem poderosa. Ó, a piece of. Used to refer to a single unit or portion of an uncountable noun. Often with abstract or mass nouns. Isso aqui é importante. Ó. Então, é usado para se referir a uma unidade única, né? Ou uma porção de um substantivo incontável. Frequentemente usado com abstract. Ó, abstract nouns, substantivos abstratos, or mass nouns, palavras que indicam uma massa. Né? Então vejam, ó, a piece of advice, a piece of information. Já vou mostrar umas palavras que vão aparecer um pouco mais na frente. Advice é conselho. Information, vocês estão, tá na cara que é informação. Né? Essas duas palavras elas caem na categoria de uncountable in English. Então não dá para contar advice, não dá para contar conselho em inglês como você conta em português. Eu preciso de um conselho, preciso de 2 conselhos ou de 3 conselhos. Não. A palavra advice, ela é sempre advice, não vai existir no plural, assim como information. Mas e se eu quiser? O que é que eu faço? Se eu quiser falar de um só. Eu vou usar essa expressão poderosa que é a piece of. Aí dá para eu contar. Olha esse exemplo aqui. Ó. Can you give me a piece of advice? Ok? Mas é uma estratégia. Não preciso colocar a piece of advice se eu não quiser também. Não vai mudar muito o sentido se eu deixar o advice se comportar como um uncountable não. E falar assim, can you give me some advice? Do mesmo jeito que eu falo, can you give me some coffee? Você pode me dar café? Você pode me dar conselho sem definir que é um conselho. Né? E pensando bem, gente, quando a gente pede um conselho, né, muitas vezes o que você faz é sentar e conversar com alguém. Então podem aparecer vários conselhos, ou uma quantidade indefinida de conselho. Ou uma conversação, que é algo difícil de mensurar. A bottle of, já vimos a palavra bottle, garrafa, refers to the container rather than the noun itself, often with liquids. Example, a bottle of milk, uma garrafa de leite. A bottle of water, uma garrafa de água. Gente, se vocês estão assistindo o vídeo, aproveitem para pausar sempre que aparecer uma expressão como essa, para pausar e repetir. Pausa e repete, que aí já vai praticando a pronúncia. A bottle of milk. A bottle of water. Please pass me a bottle of juice. Por favor, me passe uma garrafa de suco. Então, eu posso contar a palavra bottle sem problema. Não posso contar juice, né? Não posso contar milk, não posso contar water. Lembrando, gente, a in English não é a em português. Ainda percebo que tem muitos alunos que estão confundindo. A palavra a não é a letra A, viu, gente? A palavra a é o artigo indefinido um ou uma, né? Então, se eu estou usando aqui, se eu estou usando a antes de um substantivo, eu estou dizendo que esse substantivo logo depois dele é countable. Então, bottle é countable. Né? O que é que eu não posso falar? A milk. Nem posso falar a water. Então, atenção aos hábitos que vocês estão acostumados em português, tipo, de falar assim, eu queria tomar uma água. Isso, quando a gente transfere para inglês, acaba gerando um problema, porque eu não posso falar a water, mas eu posso falar some water, ou a bottle of water, ou a glass of water. There is some milk in the fridge. Então, tem leite na geladeira. Is there any information available? A information aqui como uncountable. There isn't any water left. Não sobrou nada de água. Como eu traduzi o N agora, acabou tendo esse sentido de nada. Então aqui, ó, aqui é uma pergunta. Ó, is there any information available? Usei any. Aqui é uma frase afirmativa, usei some.
Aqui é uma negativa, ó, there isn't any water left, usei any. Então veja que essa é a regra geral. Some para frases afirmativas, any para negativas e para negativas e interrogativas. Aquela exceção que eu mostrei das interrogativas com some, né? Deixa eu mostrar de novo aqui. São só para quando a gente está pedindo algo ou oferecendo algo. Ó, com isso já passamos aqui 2 páginas. Uncountable nouns. These refer to substances or concepts that cannot be counted individually and usually do not have a plural form. Examples include milk, advice, sugar, and furniture. Já apareceu mais uma palavra aqui que é uncountable, uma palavra nova aí para vocês. Ó. Então, o que é que são uncountable nouns? Ele se refere a substâncias ou conceitos que não podem ser contados. Melhor pensar, na verdade, que eles se referem não à substância que não pode ser contada, porque, como eu falei, tudo pode ser contado no universo. O que não pode ser contado são algumas palavras, né? Então, essas palavras aqui, com essas palavras você não pode contar. Né? Você não vai poder contar milk com a palavra milk. Mas você pode contar a palavra milk com a palavra bottle. A bottle of milk. Você não vai poder contar a palavra advice com a palavra advice, mas você pode contar ela com a piece of advice. One piece of advice, 2 pieces of advice, porque a palavra piece é contável e ela significa literalmente pedaço. Ó, sugar, não posso contar sugar. Mesma coisa, né? Eu posso contar sugar de outra forma, eu posso contar assim, com a palavra kilo. 1 kilo of sugar. Eu posso contar sugar com grams. Ó, 500 grams of sugar. Mas aí veja que o número que eu usei, eu não usei o número antes da palavra sugar. Não posso falar 500 sugars. Piorou. Mas eu posso falar 500 grams of sugar. E essa palavra nova que apareceu aqui, furniture, essa palavra é para mobília. Mobília em geral. E veja que termos em geral a gente não conta, né? Se eu falar de uma coisa específica, eu posso contar. Tipo, mobília específica, por exemplo, uma cadeira. A chair, eu conto. A chair, ou one chair, 2 chairs, 3 chairs. Our classroom has 20 chairs. Não tem problema nenhum. Mas furniture não é nenhuma coisa que a gente possa visualizar de forma concreta, porque ela serve para mobília de uma forma geral. Ok, practice time. Match each noun with the appropriate word or phrase from the list below. Write C for countable and U for uncountable. Follow the example. O que é para a gente fazer aqui? Vocês vão associar uma coluna com a outra para formar pequenos fragmentos de frases, como está respondido aqui embaixo. E o exercício pede para colocar C ou U para countable ou uncountable. Isso eu acabei achando confuso desse exercício, porque a gente vai ter frases com palavras misturadas, né, e vai ser meio difícil de determinar uma frase como countable ou uncountable. Mas eu vou comentando cada uma e observe que palavras individualmente são countable ou uncountable e quais são as combinações possíveis. A primeira já está feita aqui, a gente já tem comentado sobre isso desde, né, do início dessa aula. Né? Advice, que significa conselho. Se eu quiser contar, eu faço assim, ó, a piece of advice. Okay? Essa letter U está dizendo o quê? Que a palavra advice é uncountable. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui do lado as possíveis combinações e depois, quando a gente terminar tudo, eu vou passar palavra por palavra para a gente ver se ela é countable ou uncountable. Ok, a piece of advice já está aqui, vou colocar aqui do lado das outras. Para bottle, o que é que eu posso combinar com bottle? A bottle, que é uma garrafa. Tem uma outra que eu posso usar também, ó. Se eu quiser colocar bottle no plural, eu posso colocar essa aqui. A lot of bottles. Porque a palavra a lot of, a expressão a lot of, que nós já vimos também na aula, quer dizer um monte de, ou muitos, ou muito. Esse a lot of é muito flexível, posso usar com countable nouns, posso usar com uncountable nouns também. Se o noun for countable, ele tem que estar aqui no plural, como eu botei, ó. A lot of bottles.
muitas garrafas. Sugar, o que é que eu posso usar daqui com sugar? Eu posso usar a lot of sugar. Ó, veja como a lot of é flexível. Eu usei para bottles, que é countable e plural, e usei para sugar, que é uncountable. Eu posso usar também much sugar, para falar muito açúcar. Só se atenta a um detalhe. Quando eu quero falar, duas expressões para falar muito açúcar: a lot of sugar e much sugar. A lot of sugar é bem flexível, dá para usar em várias frases, mas qual é a tendência? Usar a lot of em frases afirmativas. E much, eu vou usar mais em frases negativas ou interrogativas. Então atentem a essas tendências também. Vamos passar agora para idea. Idea. Eu posso falar an idea. Lembre que a idea começa com o som de vogal, então eu não posso falar a idea, né? Tem que ser an idea. E eu posso falar também a lot of ideas. Eu posso também falar a few ideas. Ó, no sentido de poucas ideias, mas lembra que eu falei que a few dá a ideia de algo positivo, né? Então são poucas, mas no sentido de que são suficientes para o que eu preciso, né? Vejam, se eu falar só few ideas, também está certo. Só que few ideas já dá uma ideia um pouco mais negativa, de que tem poucas ideias mesmo e que eu precisaria de mais. Então tem uma diferença aqui, ó, sutil entre a few e few. Repetindo, a few ideas vai dar a ideia de algumas poucas ideias, mas suficiente para o que eu preciso. E eu estou me sentindo bem com essa quantidade. Few ideas, poucas ideias, no sentido mais negativo. Eu tenho poucas mesmo. Então, talvez precisasse de mais. Apliquem isso para outras palavras também. E percebam também que a palavra few, ela pede que a próxima palavra seja obrigatoriamente no plural. Tá? Veja que eu não usei com sugar a few, né? Nem few. Luggage. Ó, mais uma palavra nova aqui. Essa palavra é para bagagem. Bagagem, percebam, gente. O que é uma bagagem? Você pode imaginar um tipo de mala. Né? Uma mala de mão, uma mala daquelas de rodinha, uma mochila, né? Uma necessaire. Luggage é geralzão. Não, palavras gerais, vamos assim, substantivos muito gerais, vocês vão considerar como uncountable. Aí lembra que eu falei da expressão poderosa a piece of? Posso usar a piece of luggage para contar um item. Aí seria um item de bagagem. Você não vai traduzir piece como pedaço aqui. Né? Ele dá essa ideia de você tirar uma unidade de um uncountable noun. Posso usar também, ó, nosso flexível aqui, amigo, our flexible friend, a lot of luggage. Muita bagagem. Much luggage. Dá para usar também. Para muita bagagem. Lembrando que much luggage vai ser mais em frases negativas ou interrogativas. Por exemplo, eu não trouxe muita bagagem. I didn't bring much luggage. Eu trouxe muita bagagem. I brought a lot of luggage. Alguns exemplos eu não vou nem colocar aqui porque tem formas novas, formas que não vimos ainda. Vamos se atentar, só se familiarizar com esses conceitos, né? Furniture, já falamos sobre furniture, ó. Posso usar, deixa eu mudar esse fundo aqui para não vocês enxergarem melhor. Aí. Estamos em furniture. Posso falar a piece of furniture. Posso falar dá para falar a lot of furniture também, much furniture. Olha quantas combinações dá para fazer. Sandwich. Agora, relembrando que vimos na última aula, o nome do prato
o nome da composição culinária é sempre countable. Então, a sandwich. Como a piece of é um pedaço de, dá para usar também como a piece of sandwich, mas não vou colocar aqui não, para não, porque não vai ser uma coisa tão comum da gente falar, né? Um pedaço de sanduíche, mas é possível. Milk. Agora, ó, a bottle of milk. Posso colocar a lot of milk. Much milk. Information. A piece of information. Much information. A lot of information. Car. É um objeto, com certeza ele é countable. É um objeto que não é concreto, dá para você pegar e tal, dá para você contar fácil. Então, a car. Vendo que a car é a mesma coisa que one car, ok? Ó, tá aqui se vocês quiserem copiar ou adicionar em algum lugar essa listinha, ó, deixar visível aqui, vocês podem pausar o vídeo e anotar aqui essa lista. Deixa eu aqui mais. Vou mudar essa cor do fundo que aí contrasta melhor com... Aí. Pronto. Podem pausar e copiar. Já vou retirar ela daqui da tela. Practice time. Fill in the blanks. Complete the dialogue with a, an, some, any, a few, a little, a lot of, a piece of, a bottle of. Então, recomendo que vocês pausem e tentem fazer, completar esse diálogo. E aí vocês podem praticar, inclusive a gente pode praticar esse diálogo depois em sala, em pares, né? Dê uma pausa aí que eu já vou revelar as respostas aqui para vocês. Hi Sam, I'm planning a little get-together this weekend. I invited some friends over. Could you come too? Usei some porque friends aqui é countable. Sure, that sounds fun. Do you need some help with anything? Por que eu usei some se aqui é uma question? Estou oferecendo ajuda, ok? Então, é mais comum utilizar some quando você está oferecendo em questions, alright? Actually, yes. Could you bring a few drinks or some drinks? Geralmente, onde você puder usar some, a gente pode usar a few, porque lembre que a few, com esse A na frente, né, vai dar a ideia de alguns poucos, mas suficiente, uma quantidade que a gente vai estar feliz com. Então, dá para usar os dois. Could you bring a few drinks? Could you bring some drinks? I don't think we have any juice or soda left at home. Acho que não temos mais, né, suco ou refrigerante em casa. Essa palavra left tem aparecido várias vezes como restante, tá? Aqui, nesse contexto de countable e uncountable nouns, esse está sendo o sentido mais comum de left. Mas, né, vocês podem ter visto com outros significados a palavra left. Tem significados bem distintos, né? Pode significar esquerda, pode significar o passado do verbo leave, que é left, o verbo partir. Mas, por enquanto, se concentra nele como restante. No problem. I'll grab a bottle of juice, uma garrafa de suco, porque aqui está no singular, né? Então, e ele é countable, posso colocar a. Se eu posso falar one bottle, eu posso falar a bottle. And maybe some cans of soda, algumas latas de refrigerante. Anything else? Mais alguma coisa? Great, and maybe some snacks, like chips or cookies. We have some food, but just in case. A palavra food é uncountable também. Ela pode ser as duas coisas, mas aqui eu estou pensando em food como um substantivo geral para vários tipos diferentes de comida, né? Então ele está se comportando como uncountable. Got it. Oh, by the way, I wanted to ask you for... Ó, quem apareceu aqui? Advice. Eu queria pedir a você um conselho. Ó,
Em português eu falei um conselho. Não posso falar isso em inglês. O que é que eu vou usar? A piece of advice. Se eu quiser falar um. Ou eu posso usar some advice, porque advice é um countable noun, como qualquer outro daquelas categorias, né? Liquid, grains, creams, etc. Powder, né? Pós também são uncountable. Eu já traduzo todo o diálogo aí para vocês entenderem melhor. E eu leio ele inteiro, porque aí vocês podem ir pausando e praticando. Acho que vai ficar mais fácil dessa forma. I wanted to ask you for a piece of advice about a new course I'm thinking of taking. I'd love a few tips, ó, tips é dicas, essa palavra é countable, você está vendo que ela está no plural, então pode ser a few tips ou pode ser some tips, tanto faz. If you have time to chat about it. Of course, I actually took a similar course last year, so I could give you a few helpful ideas, or some helpful ideas. Essa palavra está ligada aqui a ideas, está ligada a ideas, então eu posso usar a few ou some, porque a ideas está aqui como countable. Né? Awesome! I'll bring a notebook so I can write things down. Do you need anything for the party, like some extra chairs or some more cups? Então você precisa de alguma coisa a mais para a festa, né? Como algumas cadeiras extras ou alguns copos a mais. A palavra cup, gente, ela pode ser xícara ou copo também, tá? Para copos descartáveis, vocês falam plastic cups, porque cup também significa xícara, né? Mas aqui a gente está falando de festa, então pelo contexto a gente imagina que são copos descartáveis. Copos de vidro, como que eu estou usando aqui, esse aqui a gente chama de glass. Já falei algumas vezes da palavra glass hoje. I think we're good. We have some chairs and cups already. Just bring yourself and the snacks. Will do. Looking forward to it. Vou finalizar esse vídeo aqui para não ficar muito longo, mas já vou começar um outro e vai ser a segunda parte da aula. E aí já no próximo vídeo eu coloco aqui a leitura e a tradução do texto.